Olá a todos, estamos fazendo esse segundo vídeo, continuando essa série falando sobre o D2 Bridge. Hoje vamos falar sobre algumas classes CSS e também sobre template, o uso de template. Aqui está o site do D2 Bridge, d2bridge.com.br, onde pode ser feito, o download do framework, como também obter informações sobre as características desse framework, compatibilidade. É um projeto open source, brevemente estará sendo portado para Lazarus, então será realmente uma ferramenta muito útil, para todo programador Pascal, Object Pascal. Hoje com Delphi e daqui a alguns dias, daqui a uns meses mais ou menos, estará também funcionando plenamente com Lazarus. Então é fundamental aprendermos, já conhecermos, para poder migrar nossas aplicações em Delphi ou Lazarus, VCL ou LCL para o web. Então, vendo aqui os demos que acompanham o framework, vamos abrir aqui o demo inventário para termos um panorama do que estaremos estudando hoje. Na pasta do framework, tem a pasta demos e tem inventário TI com a base SQL Server e tem esta com a base Firebolt. Então vamos abrir aqui o grupo de projetos. Como ele foi criado nas versões antigas, ele utilizava dessa forma. Criava-se dois projetos, um para VCL e um para o D2 Bridge. Mas já temos na nova versão uma maneira diferente, como vimos na lição passada, vimos no vídeo passado. Então vamos executar. Antes de executar em web, vamos olhar aqui as telas da VCL. Então essa é a tela de busca, de equipamentos cadastrados, e essa tela do cadastro e edição. Então veremos como é que isso aqui ficou na web, como foi importado e sendo utilizado um template. Então vamos executar a versão do D2 Bridge. Esse servidor é diferente do que vimos no vídeo passado, que nós usamos a versão console, que é mais performática. Mas essa versão, a versão completa do servidor, você escolhe quando está criando uma nova aplicação, qual o tipo de servidor. Essa versão completa dá algumas informações, diz quais são os usuários que estão logados, as sessões que estão abertas, as sessões que foram inativadas, e é possível até mesmo enviar mensagens para os usuários que estão usando o sistema no momento. Vamos ver como é que está aqui na web. Já vemos que ele faz uso de um template, inclusive com a tela de login. A senha dessa demonstração é admin. Pronto, então ele usa um template com vários recursos, e todos esses recursos de um template você pode adaptá-los para serem usados na sua aplicação. Por exemplo, essa barra de menu, então, foi migrado aqui atalhos para abrir as telas da aplicação VCL, agora transformada em D2 Bridge. Vamos ver aqui o cadastro de equipamentos. Lembrando, que o autor do framework é o Thales Jonatas Gomes. E no YouTube você encontra vários vídeos no canal dele também ensinando como usar o framework. Inclusive, há um curso em andamento, com uma aplicação bem maior, Então, vale a pena fazer o curso para poder conhecer as características mais a fundo do framework. Então, temos aqui o grid, Voltando aqui para o Delphi, seria esse grid, localizar, que é os botões de busca, novo, editar, tudo isso então foi migrado para essa tela, os botões, inclusive com esse pop-up menu, E quando clicamos em editar, chegamos então a essa tela, Então a gente vê que tem memo, tem checkbox, tem grid e tem aqui um mesh detalhe,
Então, tem aqui tabela pai, a tabela filha aqui com as licenças. E a gente vê aqui também um group box, né? Então, como ele foi importado para a web, né? Então a gente vê aqui todos os edits, os combo box, db combo box, aqui é o checkbox, e aquele QR group foi exportado como um painel, o grid aqui da tabela filha, né, do mestre detalhe. E lá na VCL, quando clica aqui novo, ele vai abrir então o cadastro aqui de licenças, que seria um outro form. Então na web ele, quando clica em novo, ele abre um pop-up, né? Em vez de abrir uma outra tela, poderia ser assim, mas ele abriu aquele form em um pop-up. Então ficou como se fosse um show modal aqui na frente. Então vamos ver como isso é feito na prática, né? Vimos aqui o CSS aplicado nos botões alinhados à direita. Então, tudo isso a gente vai ver agora, né? Campos, né? Mais de um campo numa linha. Aqui vai se usar o conceito, né, de colunas do Bootstrap. Então, eu divido aqui qualquer área da minha tela em 12 colunas e informo quantas colunas cada campo vai ocupar. Então, posso fazer um design bonito assim. Então, vamos para nossa aplicação de exemplo para fazer algo semelhante a isso aqui, usando também um template. Então, fechando esse projeto, vamos abrir aquele que iniciamos no primeiro vídeo. Então, temos aquele nosso projeto que iniciamos na aula passada. Vamos lembrar como ele está, para a gente poder avançar a partir daqui. Vamos executar. Fizemos a exportação desse formulário de tipo de receita e despesa. Já está funcionando aqui, o duplo clique. Então, só que está um pouco feinho ainda, né? Vamos melhorar aqui usando CSS e também vamos aplicar um template. Essa exportação do main menu que a gente fez aqui, ela a princípio está funcionando somente sem o template, né? Ainda está sendo desenvolvido novas classes no framework para esse main menu também ser desenhado em algum template, porque cada template ele usa um HTML diferente. Então, a gente vai ver agora e provavelmente a gente vai ter que montar o nosso menu na mão. Então, vamos observar como é criar uma aplicação com template. Em seguida, vamos aplicar o template a essa aplicação que a gente está fazendo. Primeiro, vamos criar mais um projeto aqui. Lembra que o nosso projeto principal é esse Contas Web, né? Aquele outro já foi apenas iniciando, que era só VCL. Esse já tem VCL e Web, né? Basta escolher aqui o build de configuração, né? Se é release, se é debug, se é release D2Bridge, se é debug D2Bridge. Então é só dar dois cliques aqui, eu compilo para VCL, eu compilo para Web. Mas vou criar outro projeto só para a gente ver como é criar um projeto com template. E vou usar o template desse novo projeto, aplicando no nosso projeto principal, que vai ser isso aqui. Então, vamos adicionar um novo projeto, usando D2Bridge Framework, e vamos criar aqui como se fosse fazer um novo projeto. Pronto. Vou colocar um nome aqui, exemplo template. Poderia mudar aqui o nome, a pasta, o nome do servidor. Vou continuar aqui com adicionando BCL. Ele vai criar um projeto novo, né? Vou usar aqui ainda o console, o servidor console, né? Aquele que a gente estava vendo no demo de inventário seria esse aqui, ó, serve complete. Então, vou manter o console que é mais performático. Pronto, é nessa tela que a gente escolheria um template. É claro que aqui existem alguns templates free, né, que vem já com framework, mas da forma que faremos, veremos que pode ser aplicado em qualquer template que você baixe na internet, né? Inclusive comprar um template mais completo e usá-lo também. Então a gente tem aqui esse Nice Academy, Denise, Material Dashboard, então alguns templates que já podem também ser usados aqui, são free, né? Basta manter ali a informação do criador, né?
Vamos escolher um desses. Vamos escolher esse Nice Admin. Aqui é a tela do certificado, né, para HTTPS, linguagem português. Não estarei usando componentes de terceiro e também não aplicarei outros CSS ou JS. Vou estar utilizando do próprio template. Pronto, ele criou meu novo projeto usando template, vamos executá-lo. Bom, temos aqui o template, mas a gente vê que não tem nada associado, né, com algum form, com algum objeto da minha aplicação, né? Aqui é o template como qualquer outro que eu baixaria da internet, né, com alguns modelos de tela que eu posso usar, né, alguns objetos que o template já traz, que eu poderia, né, fazer uso dele depois, na minha aplicação, né? Inclusive essa estrutura que a gente vai deixar, porque outra hora eu posso utilizar alguma dessas telas, esses gráficos, por exemplo, eu posso lançar informações na VCL e transferir para cá e ele formar um gráfico de acordo com os meus dados. Como eu vou fazer para usar esse template na minha aplicação, né? Então aqui, mais uma vez, eu volto a dizer, qualquer template da internet, né, poderia pegar aqui qualquer template free aqui na web, né, baixar e usá-lo, né? Então, qualquer template desse, esse aqui custa $29, mas seria possível adaptá-lo, né, e usá-lo na minha aplicação D2Bridge. Voltando aqui no template que escolhemos. Na realidade, aqui nesse projeto novo que criamos, nós não vamos alterá-lo, né? Tem aqui o Form 1, que a gente vê que não está mostrando lá, né? Mas a gente só vai pegar desse projeto a pasta do template e vamos colocar no nosso projeto aqui que iniciamos. E como eu falei, pode ser qualquer template baixado da internet. Então eu vou aqui abrir ele no Explorer. E onde fica a pasta do template? A pasta do template fica dentro da pasta web e www.root. Então aqui está o template. Eu vou copiar essa pasta web e vou colocar no meu projeto. Já tem aqui uma pasta web, inclusive já tem a pasta www.root, só que não tem template. Eu vou subscrevê-la aqui para colocar o template no meu programa. Bom, meu template está aqui e agora eu vou trabalhar em cima dele. Poderia já até descartar essa aplicação aqui que eu criei só para mostrar como funciona a criação de uma aplicação com template. Mas eu quero adaptar ou quero transformar a minha aplicação aqui que eu havia criado sem template em uma aplicação com template. Voltando para cá, se eu executar ela agora, vamos ver se mudou alguma coisa. Não mudou nada, né? Então tá do mesmo jeito. Por quê? Porque o template está lá na pasta, mas ainda não estou fazendo uso dele. É isso que a gente vai começar a fazer agora. Se eu abrir aqui a pasta index.html, a gente vê que está com todas aquelas informações do template, né, daquela aplicação que a gente havia criado, mas agora está dentro da minha aplicação, né, que está sendo exportada de VCL para D2Bridge. Como eu vou fazer para usar isso aqui? Então, aqui na minha aplicação, contas web, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o form principal. Já está aqui aberto, né, a gente já fez a migração para o D2Bridge dele, e ele tem essas propriedades aqui, ó, que fala sobre template, ó. Está aqui na Procedure Export D2Bridge. Então, eu vou alterar aqui também o nome, que eu não tinha feito da outra vez. E aqui eu vou colocar o nome do HTML master, né, do meu template, ou seja, do esqueleto do template, cabeçalho, rodapé, tudo isso. Eu vou chamar de template
HTML. Se ele tivesse dentro de uma pasta, uma subpasta, eu teria que colocar aqui o nome da subpasta, por exemplo, page barra template. Mas eu vou colocar, deixar assim, template HTML. E aqui eu tenho um outro template que é para cada formulário. Então, o formulário tem um template específico. Vou chamar de item template. Poderia ser qualquer nome, poderia ser index HTML e formulários HTML, que é o nome que eu estou dando. Aqui ele está acusando um erro, está precisando dessa use, que seria essa aqui, de bridge form template. Então, só que esses arquivos ainda não existem. Eu vou criá-los. De que maneira? Primeira coisa, eu vou alterar então o meu template. Vou pegar pasta index, e aqui com o editor. Então, por que que eu vou mexer nessa pasta index? Porque se eu olhar aqui, ela tem todo esse dashboard, né? Poderia ter meu próprio dashboard aqui, mas eu quero que aqui ele abra a minha tela principal. E na minha tela principal eu poderia criar também um dashboard. Eu vou eliminar essas informações a princípio, né? Na minha página template.html, só para aqui abrir o formulário. Para aqui ser o lugar onde vai abrir os formulários. Como é que eu faço isso? Então aqui tem dashboard, tem todos esses cards, então eu vou alterar lá meu HTML e vou salvar, já vou salvar logo, né? Porque eu vou manter aquele index para quando eu precisar de algum elemento daquilo eu posso usar. Vou chamar template HTML. Aqui dashboard. Esse, não é esse ainda, que esse é do sidebar. Então isso aqui. Começa aqui nessa seção, abre uma linha. E tem essas divs aqui que eu vou fechando assim para ficar mais fácil, né? Então, terminar aqui, fecha a div, né, da linha e fecha a seção. Isso aqui eu vou apagar. Vou salvar aqui e vou ver como é que tá ficando. Basta eu vir aqui, agora chama template, né? Pronto, sumiu tudo, ficou só uma área aqui para me colocar meu formulário. Como é que o D2Bridge entende que aqui é a área onde vai aparecer o meu formulário? Eu tenho que usar uma tag aqui. Então aqui, nesse meio aqui, eu vou colocar essa tag que o D2Bridge entende, que é cifrão, né, prism page. Se eu salvar aqui e abrir lá, ele não mostrou nada, não apareceu meu formulário ainda. Por quê? Porque aqui ele está executando só o HTML, ainda não está na aplicação. A aplicação é quando eu uso só a porta, né? Então, eu vou colocar agora o formulário que apareça naquela tag. Então, na realidade, aqui já está pronto. Falta eu compilar, né? Deixa eu fechar aqui e compilar. Mais uma coisa que eu havia esquecido. Falta também criar o item template. Então, eu vou criar esse HTML que vai ser o template de cada formulário. Então, o formulário principal, para ele aparecer, também tem que utilizar aqui esse item template. Criei aqui uma estrutura básica, né, dessa tela, vai ser uma tela simples, só um HTML simples, só criando aqui a seção, e vou usar algumas tags. Então, utilizando essa tag Prism Body, né, quer dizer, o corpo ali do HTML que vai ser substituído pelo form, né? E vou usar aqui uma variável título, que eu vou poder também, daqui a pouco, mostrar como transportar dados da VCL aqui para o HTML para inserir aqui em algum lugar. Então, aqui é uma variável, que é uma tag. Vamos executar. Na pasta doc do framework, a gente tem lá as tabelas de tags
e também as variáveis e callback, né? Então tem algumas informações importantes, né? Então pronto. Na realidade, o que houve aqui? Houve uma mescla do meu menu anterior, né, com o formulário do template, né? Na realidade, então eu vou ter que tirar essa importação do main menu para o template ficar limpo aqui. Vamos fazer isso. Como eu falei, esse recurso do main menu é novo, ele ainda não está adaptado aos templates, porque cada template tem um menu diferente. Só vou tirar aqui a exportação do main menu para que possamos dar continuidade aqui ao template. A gente vê que está dando certo, vou colocar aqui um label. Pronto, agora sim, estamos no template. Lembrando que uma vez que eu coloquei o label, eu tenho que exportá-lo, né? Pronto, o label funcionou. Tá vendo que aqui então é o meu formulário principal. Como falei, o meu menu anterior, aquela exportação não funciona ainda, que ó, cada template vai ter um menu diferente, vai ter um HTML diferente para formar esse menu aqui. Então, por isso que não funcionou. E agora, como é que eu faria então para usar essa estrutura de menu para chamar as minhas telas da minha VCL, né? Então, a gente vai criar aqui um callback, que são atalhos para que o HTML linke com alguma função lá do meu programa. Vou mostrar isso, por exemplo. Vou alterar esse menu alert aqui para abrir aquela tela de tipo de receitas e despesas. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar mais um pouco aqui o meu template, né? Então eu vou aqui nos menus e vou alterar aqui, por exemplo, aqui em componente eu vou colocar cadastros. E aqui vai ser então tipos. Então no href eu vou colocar, ele não abrir nada aqui, mas eu vou criar um clique. Entre duas chaves, vou colocar o nome do meu callback. Abrir, menu, tipo. Pronto, meu template já está funcionando. Falta agora eu linkar esse callback à minha aplicação. Cadastro, tipo de receita e despesa, não abriu nada, né? Porque ainda falta lá no Delphi eu dizer o que vai abrir quando clicar aqui. Faltou fechar aspas, não está aparecendo o ícone. Pronto, vamos para o Delphi. Então essa unit que trata com template, a D2 Bridge Form Template, é nela que eu vou criar meus callbacks. Por exemplo, aqui eu vou poder criar uma função, como está aqui no exemplo, né? Deixa aqui separado. Manter essa sintaxe, né? Vou botar a imagem abrir, menu. Poderia ser qualquer nome, né? Então, aqui no abrir menu tipo, eu vou chamar aquela rotina que abriria a minha tela de tipo de receita e despesa, que está aqui no menu principal, tá exatamente o que eu faria no menu lá, agora estou chamando no callback. Falta agora só registrar esse callback, né? Colocar aqui a use do tipo. Para registrar callback, tem aqui também os exemplos aqui no o create do D2 Bridge Form Template. Então tá aqui como criar uma callback. Vou usar esse exemplo aqui. Tem outras formas, mas aqui é mais simples, né?
Vamos lá, tá. Abrir, menu, tipo. Ligado, esse callback vai estar ligado à minha função. Poderia ser nome diferente, mas deixa o mesmo nome. Abrir, menu, tipo. Para ficar nessa sintaxe, dessa primeira letra maiúscula, eu vou mudar lá no template também. Então, estou ligando uma tag, né, ou um callback aqui no meu template a uma função. Poderia estar em qualquer lugar, tanto no menu, qualquer outro componente HTML, ligando a uma função da minha VCL. No caso, a função agora para registrar callback, no exemplo está lá, se esse é um ponto, mas basta botar aqui callback se registra. Então, eu vou registrar que meu callback lá do HTML vai estar ligado à função aqui da VCL. Então, vamos executar. Então, vai ser assim que eu vou fazer os menus. Isso logo será implementado, né? A importação do main menu direto para ser adaptado aos variados tipos de HTML aqui dos templates, né? Então, aqui, tipo de receita e despesa. Quando eu clico, ele abre aqui. Então, o cadastro de receita e despesa, ele abriu certinho, só que tem um problema. Ele esqueceu do template. Ele abriu, ele herdou aqui o funcionou, né? Aquele label, vamos tirar já. Mas abriu fora do template. Qual era o certo? Ele abrir nesta área aqui. Por quê? Porque também lá no form de consulta de tipo de receita e despesa, precisa ter essas informações sobre o template. Nós não colocamos ainda. Então, fechar mais uma vez e concluir essa parte. Então, aqui já fizemos callback, tem a função, né? E já registramos ela nessa D2Bridge Form Template. Aqui no principal, nós já vimos que nós ligamos ao template, né? O form principal. Como ele é herdado, na verdade eu não preciso nem fazer isso de novo lá, mas eu tenho que comentar lá para ele não alterar essa informação. Ele mantém o que está na herança. Vou tirar aqui esse label, né, que só foi para a gente testar. E vamos então para esse formulário, é o contido. Então, ele é herdado no principal. Lembra que a gente estava puxando para ele pegar o meu menu em todos os forms. Mas como a gente não está mais usando assim, a gente está usando template, ó, o que ele faz aqui? Ó? Ele desfaz, né, da informação que está lá no principal. Que isso não aconteça, ou para que eu não tenha que repetir de novo aqui, eu vou apenas comentar. Testando. Agora sim, abriu no lugar direito. Abriu no lugar certo. Né? Então, está tudo funcional aqui. Outro formulário que eu vou ter que também corrigir, né? Para que ele abra na posição correta aqui dentro. Então, vamos fazer isso. Está vendo que o template está se adaptando aqui, né? Esses outros menus todos aqui, poderia tirar também, né? Porque a gente não vai usar agora. A gente sabe que aqui são só elementos de HTML que eu posso uma hora aproveitar. Mas como eu não alterei o índice, o index, quando eu quiser ver ele de novo, eu venho aqui, ó, esse index HTML que está o template completo, então eu posso depois pesquisar aqui algum elemento que eu queira usar e utilizar. Mas para deixar mais limpo lá minha aplicação, eu vou tirar aqueles outros menus. Vou alterar o arquivo template HTML. Tirar esses submenus aqui. Aqui começa um novo menu, vou chamar aqui de relatórios. Isso aqui, só para preencher. Vou também tirar aqui essas outras linhas, para ficar mais limpo o nosso template. Vou tirar esses outros menus aqui também. Provavelmente eu venho até aqui. Ver como ficou.
ficou mais limpo, né? Cadastro, tratamos. Vamos consertar o formulário lá da edição, né? Que está caindo fora do template. Da mesma maneira, como ele está herdando também do principal, simplesmente vou comentar para ele herdar a informação correta. E no caso de tipo, mesma coisa que eu vou só comentar. Então, da mesma maneira, eu poderia também ter outros HTML template, outros HTML de conteúdo, e cada tela ter um formato, né? Mas ia dar uma bagunça se eu usar vários templates por causa do CSS. Então é bom que fique uniforme. Tenho adotado essa prática assim, passo a passo, buscando, né, ter um resultado mais didático, né? Comente se acha que está muito lento, se como poderíamos melhorar, né, nossos vídeos. Então, cadastro, tipo de receita, aqui, e se eu chamar outro formulário, abriu no lugar certo. Então, vamos dar uma melhorada agora no design aqui no CSS desses formulários, né? Tanto aqui esses botões, como também aqui no formulário de edição. Vamos primeiro alterar aqui o CSS desses botões. Então, na exportação do D2 Bridge, você pode também atribuir aqui classes, classe já pronta que está dentro do framework, ou criar CSS da forma como queira, né, para modificar esses elementos HTML. Por exemplo, aqui o botão localizar, pode acrescentar aqui outro parâmetro, CSS, classe, por exemplo, button, e algumas CSS pré-definidas para esse botão. Por exemplo, você tem aqui o botão salvar, botão cancelar, então ele já vai trazer algumas informações do CSS. Seja, ou editar da mesma forma. CSS, classe. Aqui eu poderia abrir aspas e criar um CSS específico, mas já vou usar o que está no sistema, no framework. Editar, edit. Pronto, né? Então já tem outra aparência, tem ícone, tem cor, né? Se tivesse um botão excluir aqui, eu poderia estar vermelhinho, né? Então, dependendo da classe que eu escolher lá, independente do botão, né? Ele pode ser um edit, eu posso colocar a classe de novo, ele vai ficar verde. Então, a classe que eu escolher, ele vai modificar aqui meu botão. São classes pré-definidas que eu posso também criar meu próprio CSS. E, por exemplo, está aqui no Bootstrap. Lembrando que a gente está com o Bootstrap, né? A base aqui do D2 Bridge. Eu poderia ver aqui um botão diferente e usar a classe que esse botão usa. Pegar o Arc, que é amarelo, né? D2 Bridge já vem com as classes pré-definidas que me facilita, né? Mas eu posso fazer o design ou CSS que desejar. Pronto. Tá vendo? Eu poderia usar em cada botão CSS do jeito que eu quisesse. Tanto nos botões como no Edit também. Então posso pegar o Edit e colocar um CSS. Vamos ver aqui um exemplo prático. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui nesse Edit, localizar, ele ficar vermelho, como se fosse dado o erro de validação. Então eu uso uma classe aqui que denota isso, né? Classe direto do CSS do Bootstrap. A gente vê que vai mudar. A gente vai mudar então na nossa aplicação web. Então, o CSS é livre para a gente usar conforme a imaginação, né? Conforme a criatividade. Lembrando que é claro que é bom que haja uniformidade, né? Então aqui ele criou o CSS que dá uma informação como se aqui fosse inválido, né? Então você vê que eu mudei aqui os componentes com CSS
de acordo com a classe CSS que eu quis aplicar. Vamos agora melhorar um pouco esse formulário, né? Também não está muito bonito. Vamos mudar aqui essas classes. Voltando aqui nosso label, só vou colocar aqui mais um exemplo, que é usar a própria classe do D2 Bridge para mudar o tamanho da fonte, por exemplo. CSS classe.teste.size. Esses formatos aqui que eu posso escolher. Vou botar aqui o 3. A gente vê depois como é que fica. Vamos para o nosso formulário. O que nós podemos fazer aqui? Por exemplo, a gente pode colocar mais de um edit em uma linha, né? A gente está usando aqui cada linha, está colocando um edit. Mas para que a gente faça isso, a gente pode usar o grid, né, do Bootstrap, que são 12 colunas, e eu posso dizer cada campo desse quantas colunas vai ocupar. Por exemplo, grupo e tipo, a gente pode colocar em uma linha só. E descrição eu posso colocar em mais de uma coluna ou tamanho maior, né, de colunas para poder ficar um layout mais bonito. Vou usar também as classes CSS do D2 Bridge, usando qual e quantas colunas que eu quero que tenha, né? Então, considerando que a área vai estar dividida em 12 colunas, se o formulário abre na metade da tela, vai estar dividido ali em 12 colunas, eu vou escolher quantas colunas que eu quero que abra esse form group. Vamos colocar com 6 colunas. E vamos colocar o grupo e o tipo na mesma linha. Vamos colocar cada um com 3 colunas. Esses botões, a gente vai colocar aqui uma div. A gente tem essa função do D2 Bridge. Podemos usar, por exemplo, para alinhar esses botões. Então, vamos alinhar à direita. Pronto, vamos ver como é que ficou a nossa tela. Temos aqui 6 colunas, tá vendo? Que essa área aqui poderia ser a tela toda se fosse sem esse menu, né? Estaria dividido em 12 colunas aqui. Então ele, nessa área disponível naquele momento, ele dividiu em 6 colunas. Se eu botasse 12, ia até o final. Aqui está 3 colunas cada um. E os botões ficaram alinhados à direita, né? Então vamos agora só colocar aqui um CSS nos botões também. Prontinho, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, então vamos deixar para o próximo vídeo. A gente vai falar sobre pop-up, falar também sobre a funcionalidade de CRUD, né? Que o D2 Bridge já cria, né? Formulários já a serem adaptados, depois dados, né? Que já vem os eventos do CRUD. Então vamos deixar para o próximo vídeo. E só lembrando, como falamos hoje em tag, né? Por exemplo, aqui está a tag 2003, onde é o local que eu quero que abra os formulários. E vimos também no template que criamos um template simples para ser, né, o próprio formulário, né? Poderia colocar título, subtítulo, colocar outras informações nesse template, mas criamos ele aqui de forma simples e usamos também a tag Prismboard. Esse título, ele automaticamente já está aparecendo aqui, ó, o título, ele já está incluindo aqui dentro desse formulário, né? Então, na próxima lição ou no próximo vídeo, estaremos tratando de mais temas, de mais características a respeito do D2 Bridge. E vocês visitem, revisitem sempre o canal, né? Compartilhe, siga o canal, que nós vamos também, estou aqui criando o GitHub, para colocar os fontes que a gente está trabalhando. Então ainda não está pronto, mas eu vou
disponibilizar e vou colocar na descrição desses vídeos para vocês baixar o fonte para poder analisar. Talvez, não sei se deu para ler direitinho, aumentei um pouco a fonte, melhorei a qualidade do vídeo. A cada vídeo a gente vai melhorando, né? Vai comentando, vai dando dicas para a gente poder gravar novos vídeos. Continue estudando D2 Bridge, que vale a pena, viu? E daqui a pouquinho vai sair a versão para Lázaro, né? Graças à equipe lá de Thales que está trabalhando, e ele vai fazer parte do Lazarus Day, né? Que é um evento, uma palestra, e já vai estar com essa versão para Lázaro. Não sei se já vai ser a oficial ou aberta, mas já vai ter a versão do D2 Bridge para Lázaro. Então, até mais.